As pastors, church planners, and leaders, we're called to shepherd the flock that God has given us. And to do that well, we have to think like a shepherd. And Jesus is the one who pointed out the difference between a shepherd and a hired hand. The shepherd lays down his life for the sheep. The shepherd understands that it's all about the sheep. The hired hand thinks it's all about me. The hired hand runs the moment times get too difficult or things get too frightening. If we're going to shepherd well, certainly we're going to have a time and a place where there's self-care. But we're going to remember at the end of the day, it's not a career, it's a calling. Well, I'm not going to rap or freestyle, Bom, eu não vou fazer um rap ou um freestyle aqui, but I do want you to know this. mas eu quero que você saiba do seguinte. Years ago, I would have friends. Há anos atrás eu tinha alguns amigos, Well, I still have friends. eu ainda tenho amigos. They would give me 2 or 3 words that I had to fit into the sermon. Eles me dariam então 2 ou 3 palavras e me desafiavam a colocar essas palavras no sermão. And I would get $20 if I could do it. E eu ganharia $20 se eu pudesse colocar essas palavras no sermão. I won every time. Eu ganhei os $20 todas as vezes. So, Sonia, Então, what do you Sônia, want? quer apostar? No, the other day we talked about the importance of our personal health, revitalizing who we are. Então, da vez passada nós falamos sobre revitalizar quem somos, o aspecto pessoal. Because we can't have a healthy church if we don't have healthy pastors and staff. Porque nós não podemos ter uma igreja saudável se não tivermos pastores saudáveis. In this session, I want to talk about health in terms of our relationship, not with our family, but with our flock. Então, hoje eu gostaria de falar desse aspecto saudável, não necessariamente no relacionamento com a nossa família, mas com o nosso rebanho. I call it leading like a shepherd. Eu chamo de liderar como um pastor. It comes from one of Peter's letters to the church. E isso emerge de uma das cartas do apóstolo Pedro à igreja. This particular group was going through great trials and hardship. Esse grupo em particular passava por inúmeras dificuldades, inúmeras tribulações. He tells them how to walk with Jesus through the midst of the storm. E aí ele fala sobre como caminhar com Jesus em meio às tempestades. And at the end of 1 Peter in chapter 5, E no final da 1 de Pedro, capítulo 5, he has a word to the shepherds. ele tem uma palavra aos pastores. And he tells them how to think like a shepherd E ele os encoraja a pensar como pastores and how to lead in difficult times. e como liderar em momentos difíceis. So if you have a Bible with you on your digital device or paper Bible, Então, old se você school, tem uma Bíblia aí com você, seja aí na plataforma digital ou Bíblia em papel, let's look at 1 Peter chapter 5, the Vamos- first 4 verses. vamos olhar para 1 Pedro, capítulo 5, os primeiros 4 versículos. And I'll tell you where we're going to go, E eu vou te dizer para onde nós iremos, and then we'll circle back and take a deep dive into the principles. e aí nós daremos uma volta e retornaremos então a esses princípios básicos. The first, whoops, I don't know what this says behind me. Bom, eu não sei nem o que isso diz aqui atrás de mim, né? What's that? To lead well, we need Got it. think like a pastor. Good translator. Boa tradução. We need to first of all think like a shepherd. Primeiramente, nós precisamos pensar como um pastor. 1 Peter 5, 1 and 2 says this. 1 Pedro 5, versículos 1 e 2, dizem the- o seguinte: To the elders among you, para os anciões entre vocês, I appeal as a fellow elder eu apelo como também um ancião, um pastor, and a witness of Christ's suffering, e uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, who will also share in the glory to be revealed. que há também de compartilhar da glória que há de ser revelada. Be shepherds Sejam pastores of God's flock that is under your care. do watching over them. rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Then he says this in verse 2. Então ele diz o seguinte no versículo 2: Serve with enthusiasm sirva com entusiasmo.
watching over them, observando cada um deles, not because you must, não por obrigação, but because you are willing. mas porque Because you are willing. porque você tem o desejo, porque você deseja isso. As God wants you to be, Assim como Deus quer que você seja, not pursuing dishonest gain, não perseguindo ganho desonesto, but eager to serve. mas desejando servir. Then in verse 3 he says, E aí no versículo 3 ele diz: lead by example, lidere pelo exemplo, not lording it over those entrusted to you, não governando, reinando sobre aqueles que estão diante de você, but being examples to the flock. mas sendo exemplos para o rebanho. And he ends it with this exhortation, E aí ele encerra com a seguinte exortação: lead with a long-range perspective. lidere com a perspectiva a longo prazo. And when the chief shepherd appears, Porque quando o supremo pastor vier, you will receive the crown of glory você receberá a coroa de glória, that will never fade away. que nunca desvanecerá. So what does it mean to do each of these four things in a practical sense? Então, o que significa vivenciar essas quatro realidades no sentido prático? Let's take a little time to unpack each one. Vamos gastar algum tempinho em cada um deles aqui. In the first century, when they heard the phrase, think or lead like a shepherd, No primeiro século, quando eles ouviam a seguinte frase, pensar ou liderar como um pastor, they had a very clear picture that came to mind. eles tinham uma imagem muito vívida que vinha às suas mentes. Because it was an agrarian society. Porque era uma sociedade agrícola. For me, Para mim, when I hear somebody talk about being a shepherd, quando eu ouço sobre alguém falar acerca de ser um pastor, all I can think of is things I've read in books tudo que eu posso pensar é aquilo que eu li nos livros or seen at the county fair. ou o que eu vi por aí. So I did some research on how shepherding was actually done in the first century. I did research on how shepherding was done. Então eu fiz algumas pesquisas sobre como o pastoreio era realizado naquela época. And it dawned on me one day E aí veio até mim, certo dia, that early Christians would have all been aware que os cristãos primitivos deveriam estar cientes of two things. de duas coisas. The 23rd Psalm, O Salmo de número 23, the Lord is my shepherd. o Senhor é o meu pastor. And Jesus claimed that he was the good shepherd. E Jesus clamou para si a ideia de que ele é o bom pastor. So let's go to the word picture they would have had Então vamos tentar imaginar a imagem que eles imaginariam of the 23rd Psalm. a partir do Salmo de número 23. The English version is, of course, the one I'm familiar with. Obviamente, eu estou familiarizado com a versão em inglês, And it is so common, many people have memorized it. que é tão comum que muitas pessoas memorizaram. And have you noticed that sometimes things that are familiar E você já notou que algumas vezes coisas com que nós estamos familiarizados are so familiar that we don't really see what they say? são tão familiares a nós que às vezes nós não somos capazes de enxergar o que de fato elas estão dizendo. I know sometimes I can drive to work, Eu sei que às vezes eu posso ir dirigindo para o trabalho, and when I get there, e aí quando eu chego lá, I have no idea how I got here. eu não faço nem ideia de como eu cheguei lá. The same thing can happen with familiar scriptures. A mesma coisa pode acontecer a partir da familiaridade com as Escrituras. We are so sure we know what they mean, Nós temos tanta certeza que nós sabemos o que o texto diz, we miss what they actually say. que a gente acaba perdendo de vista o que de fato ele diz. So here we go. Então, vamos lá. The Lord is my shepherd, O Senhor é o meu pastor I lack nothing. e nada me faltará. He makes me lie down Ele me faz caminhar por verdes pastos. in green pastures. And what? He makes me lie down in green pastures. Nos pastos verdejantes. He leads me beside quiet waters. Ele me lidera a águas tranquilas. Should I pray? Please. É difícil lembrar daqui, gente. He refreshes my soul. Ele alivia minha alma. He guides me along the right paths Ele me guia pelas veredas, for his name's sake. pelo amor do seu nome. And even though I walk through the darkest valley, E por mais que eu caminhe por um vale de sombras e de morte, I will fear no evil, não temerei mal algum, for you are with me. porque você está comigo. Your rod and your staff, they comfort me. A sua vara e seu cajado me consolam.
And of course it goes on, E aí continua. but I want to stop with those first verses. Mas eu quero parar nesses primeiros versículos. When I would read, when I would read that he makes me lie down in green pastures and Quando- leads me beside quiet waters, Então, quando eu leio essa ideia de que ele me faz caminhar por pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas, I imagine this to be a psalm of his special care for me. eu imagino que esse seja um salmo de um cuidado especial para mim. Green pastures, Pastos verdejantes, quiet waters, águas tranquilas, a hammock, ah, a chair, uma cadeira, uma poltrona, a good book, um bom livro and a holiday. e férias. But that's not what it says. Mas não é isso que está dizendo ali. The emphasis is not on green pastures. A ênfase não está nos pastos verdejantes. The passage says he makes me lie down. O texto diz que ele me faz repousar. And then it hit me. E aí aquilo me pegou. I never had to make anybody do something they wanted to do. Eu não tenho que forçar as pessoas a fazer algo que eles não querem fazer. I never had to make my kids eat more candy, Eu não tive nunca que forçar meus filhos a comer mais doce, stay up all night, ficar acordado até tarde, watch too much TV. assistir TV demais. I never had to say, fight with your brother. Eu nunca tive que dizer, lute com seu irmão. I had to make them do the things they didn't want to Eu do. tive que fazê-los realizar aquilo que eles não queriam fazer. You see, a shepherd, as he leads his sheep, Então veja, quando um pastor ele lidera seu rebanho knows that the grass is dying out or has been overgrazed. e ele sabe que a grama ali está acabando, ela está danificada. He knows where they need to go next. Ele sabe onde as ovelhas precisam ir agora no próximo passo. But if you aren't aware, Mas se você não está ciente disso, sheep aren't real bright. as ovelhas não são muito espertas. So he has to make them go where the pastures are green. Então ele tem que forçar as ovelhas a irem até o lugar onde a grama é verde, Even when they don't want to. mesmo quando elas não querem. Isn't that how God has worked at your life at times? Não é assim que Deus age nas suas vidas por muitas vezes? He's been taking you to the perfect place, Ele te levou para o lugar perfeito. and you've been fighting him all along. E aí você está ali, né, vivendo aquilo, lutando com aquilo. It's the same with the quiet waters. É a mesma coisa com águas tranquilas. Help me out for a second. Me ajuda aqui um segundinho. Which is better and cleaner water? O que é uma água melhor e mais limpa? Running water or still water? Águas correntes ou água parada? Running. Running, right? Água corrente, não é verdade? But sheep are afraid of what is best for them, Mas as ovelhas têm medo do que é melhor para elas. because in their natural state, Porque no seu estado natural, if the water is running too fast se as águas estão correndo de modo muito rápido, and their wool is heavy, e aí a lã está pesada, they'll be carried to their death. elas vão ser carregadas até sua própria morte. But there's no chance of that when the shepherd's there. Mas não tem chance disso acontecer quando o pastor está lá. The water is lightly running. As águas vão correr, He's standing there with his staff. ele está ali com o seu cajado, He hooks them up and takes them back. ele puxa, traz elas de volta. So the running water would be best. Então as águas correntes seriam melhores. But the Lord, the good shepherd, adapts to the sheep's weaknesses. Mas o Senhor, o bom pastor, se adapta às fraquezas de suas ovelhas. Have you ever seen that before? Você já viu isso antes? And how does that translate to us as leaders? E como é que isso se traduz a nós como líderes? I want to share with you 3 things we will do if we think like a shepherd as we lead our flocks. Eu quero te falar sobre 3 coisas que nós faremos se você liderar como pastor o seu rebanho. Be it a massive flock Seja um rebanho gigante or 15 or 20 people. ou 15, 20 pessoas. What does it mean to think like a shepherd? The first thing is A primeira coisa é, we will realize that from the eyes of a good shepherd, nós temos que entender que a partir da perspectiva do bom pastor, it's all about the sheep. tem tudo a ver com a ovelha, It's not about the shepherd. não tem a ver com o pastor. In John chapter 10, Em João capítulo 10,
Jesus said, I am the good shepherd. Jesus diz, eu sou o bom pastor. And he described the mark of a good shepherd. E ele descreve as marcas de um bom pastor. The good shepherd lies down his life for the sheep. O bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. The hired hand has a very different mindset. O assalariado, o mercenário tem uma mentalidade completamente diferente. He's willing to serve the sheep Ele está disposto a servir às ovelhas as long as he gets more out of it than he gives. até que ele consiga obter mais do que ele pode entregar. You see, I can't serve my congregation well when I keep score. Veja, eu não consigo servir bem a minha congregação quando eu faço um registro And start deciding that I've got to get at least equal or more than I give. e decido então que eu tenho que receber em troca ou a mesma coisa ou mais do que aquilo que eu entrego. I can't serve my congregation well Eu não consigo servir bem a minha congregação if every time things get tough, I go to somewhere else. se cada vez que as coisas fiquem difíceis, eu vou para um outro lugar. Because that's what the hired hand did according to Jesus. Porque é isso que o mercenário faz de acordo com Jesus. He showed up every day as long as he was paid well Ele aparece lá todo dia, desde que o pagamento dele esteja bem. and as long as the wolves didn't show up. E desde que os lobos não apareçam. But when the wolves showed up, Mas quando o lobo aparece, the hired hand fled. o mercenário foge. The good shepherd asks, what do the sheep need? O bom pastor se pergunta o que as ovelhas precisam. The hired hand asks, O mercenário pergunta what's in it for me? o que tem lá para mim. Now, self-care is important. Agora, autocuidado é importante. We've talked a great deal about that. Nós falamos muito sobre isso. But at the end of the day, Mas no final das contas, a real servant gives more than they get. um servo real dá mais do que ele obtém de volta. I wonder how many of you are like me. Eu me pergunto quantos de vocês são como eu. You love the idea of servant leadership Você ama a ideia de liderança serva, as long as no one treats you like a servant. a não ser que alguém te trate como um servo. I am happy to help pick up chairs, clean up, and do all kinds of servant things Eu estou feliz em arrumar as cadeiras, fazer todo tipo de coisa que um servo faz, as long as everybody says, desde que todos digam, oh, look at Pastor Larry, what a servant. nossa, olha para o pastor Larry, é um servo, hein? But when somebody orders me to go get a glass of water, Mas quando alguém manda eu ir pegar um copo d'água, who do you think I am? fala, rapaz, você está pensando que eu sou quem? I'm just pretending to be a servant. Eu só estou fingindo ser um servo. Have you been there? Você já esteve nesse lugar? To think like a shepherd, Pensar como um pastor it's got to be about the sheep, diz respeito a... tem tudo a ver com a ovelha. not my career, Não minha carreira, not my fulfillment, não a minha completude, a minha satisfação. and not necessarily about my happiness. E não necessariamente acerca da minha felicidade. It goes back to what I talked about the first night, Na verdade, isso retorna àquilo que eu falei na primeira noite. my calling. O meu chamado. It's all about the sheep, not the shepherd. Tem tudo a ver com a ovelha, não com o pastor. And too often where I minister, E frequentemente, onde eu ministro, it's all about career and opportunity. diz respeito apenas à carreira e aspectos pessoais. It seems like everybody who's called to another ministry Parece que todos aqueles que são chamados para um outro tipo de ministério, somehow is called de alguma maneira, to a bigger platform and a chamado- bigger salary. para uma plataforma sempre maior do que aqueles que eles estavam anteriormente. And if it's not a bigger platform or a bigger salary, E se for uma plataforma melhor e um salário maior, they're usually leaving the church from hell. normalmente eles estão deixando a igreja assim e não se importam. And everything seems better than where they are. E eles pensam que eles são melhores do que eles são. I'm waiting for someone to come to me Eu estou esperando alguém vir até mim and say, God has called me to a smaller platform where I am needed. e dizer, Larry, Deus me chamou para uma plataforma menor, onde eu sou necessário ali. And to live on less E viver com menos than I've lived on before. do que eu tenho vivido até esse momento. Sadly, in my tribe, I don't see that often. Infelizmente, ao menos na minha tribo, eu não vejo isso com frequência não. And I see much more concern about influence, platform, and career. E eu vejo a preocupação muito maior com influência, plataforma e carreira. Here's a second thing in thinking like a shepherd. Eis uma segunda coisa aqui sobre pensar como um pastor. To shepherd well, I must be willing to be misunderstood. Para pastorear bem, eu devo estar disposto a ser mal entendido. Jesus
put us first, laid down his life as a Je- ransom, Jesus nos colocou em primeiro lugar, entregou a sua vida como resgate de muitos, but he also was willing to be misunderstood. mas ele também estava disposto a ser mal compreendido. Back to the 23rd Psalm. Olhando de novo para o Salmo 23, He makes me lie down. ele me faz deitar, repousar. Say that word again. He makes. Então fala isso de novo, ele me faz. Right? You can't lead well if you want everybody to like you. Você não pode liderar bem se você quiser que todos gostem de você. You can't lead well if you think everybody must understand you. Você não vai liderar bem se você esperar que todos compreendam você. If they saw what you see, Se eles vissem o que você está vendo, they wouldn't need you as a leader. então eles não precisavam de você como líder. I often tell people that you can't lead well if you can't live with frustration. Frequentemente eu digo às pessoas, você não é capaz de liderar bem se você não é capaz de lidar com frustração. They always think I mean the inner frustration of leadership. Eles acham que eu estou falando da frustração interna da liderança. And I say, no, I don't mean the inner frustration. Não é uma frustração, angústia interna. I mean external Eu frustration. estou falando de frustração externa. Frustrated people who are frustrated at you Pessoas frustradas com você, because they don't understand what you're doing. porque elas não compreendem o que você está fazendo. Does that make sense? Isso faz sentido, gente? And so often people think it's the role of a pastor to keep everybody happy. E frequentemente as pessoas acham que o papel do pastor é deixar todo mundo feliz. The last time I saw a vote in the Bible, A última vez que eu vi uma votação na Bíblia, they voted not to go into the promised land. eles votaram para não entrarem na Terra Prometida. Leaders have the courage Líderes precisam da coragem to make them lie down in green pastures. de fazê-los deitar nos pastos verdejantes. Now, sometimes this is taken too far, Às vezes isso é levado de modo muito extremo. and I will meet harsh, domineering leaders E eu não estou falando de dureza na perspectiva da liderança. who tell me, "Oh, I make the sheep lie down." I love that part of your sermon, O cara Larry. que fala, ó, eu fiz todo mundo deitar lá, eu amei aquele teu sermão. But here's the problem. Não, tem um problema. Their heart is for themselves and their ministry, not towards the sheep. and the Então, o kingdom. problema é que o coração deles está focado em si mesmos e em seu ministério e não nas ovelhas. You can't make them lie down in green pastures Você não pode fazê-los repousar nessas pastagens if they don't first know you love and care for their best interests. se antes de tudo eles não sabem que você ama e cuida deles. I was reading about how they take care of ticks and other animals that parasites with sheep. Então, eu estava lendo sobre como eles geram cuidado assim de animais e de rebanhos. You know, there's a special domestic relationship between the shepherd and the sheep. Não sei se você sabe, mas há uma relação assim doméstica entre o pastor e as ovelhas. They will follow the shepherd's voice. They have a sense of being cared for. Eles seguem a voz do pastor, elas têm uma percepção de que estão sendo cuidadas, But about once a year, mas cerca de uma vez por ano, they have to set up a big tank, eles têm que assim preparar um tanque bem grande, 15, 20 feet long. alguns metros aí de distância, They take the 3, sheep, 5 metros. Então eles pegam a ovelha, they lead them up a ramp, colocam a ovelha subindo numa rampa, they grab the wool, pega ali pela lã and push them into a chemical solution. e coloca a ovelha num amontoado ali de uma solução química, uns produtos. Then when the sheep gets his head up above, E aí quando a ovelha põe a cabeça assim para cima, they push it down again. eles empurram de novo. It gets its head up above, Aí ela tá assim, Push it down subindo, again. empurra de novo. they take him to the other side, E aí vai lá pro outro lado, put him on the ramp, coloca na rampa and let him leave. e deixa elas irem embora. Now, Agora, the sheep look around and go, "What's up with that?" a ovelha dá uma olhada e fala, o que esse cara tá fazendo? Right? Não é verdade? They have no way of understanding. Elas não têm como compreender o que está acontecendo ali. And there's no way the shepherd who loves them can tell them what just happened. E não tem como esse pastor que ama e cuida dessa ovelha explicar o que acabou de acontecer. Because shepherds don't speak sheepese. Porque
Pastor não fala ovelhês, right? não é verdade? That's the kind of leader we have to be sometimes. Esse é o tipo de líder que nós temos que ser em alguns momentos. The courage to do the right thing, A coragem de fazer a coisa certa. not to make my church bigger, Não para tornar minha igreja meramente maior, because it's my vision, porque é a minha visão. because it's what the sheep need. Não, é porque é aquilo que a ovelha precisa. Third, Terceiro, pastors and shepherds need to adapt to the fears and weaknesses and limitations of their sheep. pastores precisam adaptar-se aos medos, fraquezas e limitações das suas ovelhas. It's the other side of the coin. Então é o outro lado da moeda agora. Because a lot of leaders love the misunderstood, I'm a tough leader, I'm going to make them lie down. Porque vários líderes entendem errado esse negócio, eles gostam, falam, não, eu sou um líder assim, forte e eu vou fazer eles deitarem. But the other side is this. Mas o outro lado é o seguinte, When they have a weakness, a limitation, or irrational fear, quando eles têm medos, fraquezas, limitações, a good shepherd doesn't get mad at them. um bom pastor não fica com raiva da ovelha. A good shepherd does whatever it takes Um bom pastor faz o que for necessário to make sure the waters are dammed up. para ter certeza de que as águas vão estar boas novamente. God knew what he was doing when he didn't make me a literal shepherd. Sabe dizer? God knew what he was doing when he did not make me a literal shepherd. Deus sabia o que ele estava fazendo quando ele não me tornou um pastor literal. Because I would have led my sheep to the water Porque eu chegaria ali com as minhas ovelhas na água and said, drink. e falava assim, vai lá. And if they didn't drink because it was running a little too fast, E se elas não conseguissem beber água porque estava assim, correndo muito rápido, it'd be like the children with dinner. é tipo as crianças no jantar. You can sit here all night, I don't care. Você pode sentar aqui a noite inteira, não me importa. You'll get thirsty. Você vai ficar com sede uma hora, Okay? But angry shepherds don't lead well. mas pastores irados não lideram bem. Never put up with sin, Nunca coloque aí pecado, but always adapt to weaknesses. mas sempre adapte-se às fraquezas. Sometimes I've noticed in the discipleship movement Às vezes eu noto isso no movimento de discipulado, that we only want superstar Christians. porque a gente só quer assim cristãos superstars. So we love the lost with everything we have. Então a gente ama o perdido com tudo que a gente tem. The more pagan and lost they are, the better. Então quanto mais pagão e perdido, melhor. And we love the baby Christian. E nós amamos o novo convertido. You know, the one who is so new they still swear in their prayers. Sabe, aquele assim que é tão novo que assim até a oração é bonitinha, diferente. Oh, how cute. Ah, que bonitinho. And we love the one who races to the front of the line. E nós também amamos aquele que corre e vai para a linha de chegada. And we become angry at the ones who hold back. E nós ficamos irados com aqueles que ficam estagnados. Jesus didn't do that. Jesus não fez isso. In one of my books, Em um dos meus livros, I talk about Joseph of Arimathea. eu falei sobre José de Arimateia. Let me tell you a couple of things about him Deixa eu te falar algumas coisas sobre ele. and ask yourself this question. E faça a si mesmo a seguinte pergunta: What would I do with this kind of disciple in my ministry? o que eu faria com esse tipo de discípulo no meu ministério? Would I write them off Eu tiraria fora or keep pursuing and dam up the water for them? ou eu perseguiria esse caminho até que levando ele até as águas? We don't think much about Joseph of Arimathea. A gente não pensa muito sobre José de Arimateia. He's just the conjunction between the death, the death and resurrection of Jesus. Ele parece mais uma conjunção entre o sepultamento e a ressurreição de Jesus. After all, Jesus had to be buried somewhere. Até porque Jesus tinha que ser enterrado em algum lugar, não é verdade? It's cool that it fulfills a prophecy in Isaiah É legal que isso cumpre uma promessa em Isaías, that he would be buried in a rich man's tomb, que ele seria sepultado no túmulo de um homem rico, and we move on. e aí a gente segue na história. But all four Gospels have a whole section, all four, on Joseph of Arimathea. Mas todos os 4 evangelhos, todos os 4 têm uma seção sobre José de Arimateia, Because they know something back then we no longer remember about back then. porque eles sabiam de algo naquela época que hoje às vezes a gente não lembra. If you were a crucified criminal, Se você é um criminoso crucificado, you were not buried. você não era sepultado. Your body was thrown on the garbage heap.
o seu corpo ia ser lançado, jogado fora. Wild birds and dogs would eat it within 24 hours. Os pássaros e animais selvagens devorariam seu corpo em 24 horas. So Matthew, Mark, Luke, and John Então Mateus, Marcos, Lucas e João realized Joseph was a rather important person. compreenderam que José de Arimateia era um homem importante. Because when the superstar apostles, Porque quando os apóstolos superstars who gave everything up to follow Jesus, abandonaram tudo para seguir Jesus, when his body was on the cross, quando o corpo dele estava na cruz, they were nowhere to be seen. eles não podiam ser vistos, eles fugiram. Just a few of the women Tem algumas mulheres ali and a loser disciple named Joseph. e um discípulo fracassado chamado José. We're told he was a member of the Sanhedrin, Nos é dito que ele era um membro do Sinédrio, the 71 leaders of Israel. os 71 líderes de Israel. And not just a leader, a prominent leader. E não apenas um líder, mas um líder proeminente. And yet, when Jesus was called a blasphemer E ainda assim, quando Jesus foi chamado de blasfemo and was turned over to the Romans, e foi entregue aos romanos, Joseph, as a prominent leader, o José, como líder proeminente, hid in the bushes, ele se escondeu ali nos arbustos. didn't apparently say a word, Não disse aparentemente nenhuma palavra. and let it happen. Deixou acontecer. Now, here's the strange thing. Mas eis algo estranho. Out of the 4 accounts that talk about Joseph, Nos 4 registros que falam sobre José, 2 of them call him a disciple. 2 deles o chamam de discípulo. A cruddy disciple. Um discípulo Not estranho. very sucky disciple, cruddy, whatever. É um discípulo assim, meio fracassado. But a disciple nonetheless. Mas um discípulo. And John actually tells us why he laid behind the bushes. E João, na verdade, nos diz por que ele ficou ali meio escondido atrás dos arbustos. It says he was a disciple, É dito que ele era um discípulo, but a secret one because he feared his fellow Jews. mas um discípulo assim secreto porque ele temia os seus colegas judeus. Can you get worse than that? Dá para piorar? Dá para ficar pior que isso? A disciple who doesn't step forward when Jesus is called a blasphemer, Um discípulo que não toma atitude quando Jesus é chamado de blasfemo, a leader of the group um líder do grupo who watches him turned over to the Romans. que observa ele ser entregue aos romanos. Some of my friends I speak at conferences with Alguns dos amigos com quem eu falo em conferências seem to think that the only disciples that are real disciples parecem pensar que os únicos discípulos que eram verdadeiramente discípulos are the superstar disciples. são os astros, né, as estrelas. But I always ask them this one question. Mas eu sempre faço a seguinte pergunta a eles: Why does the Bible call Joseph a disciple? por que a Bíblia chama José de discípulo? I'm not talking about high-handed sin. Eu não estou falando assim de pecado, né, aberto, horrível. 1 Corinthians 5 is quite clear about church discipline, amen? 1 Coríntios capítulo 5 é muito claro sobre disciplina de igreja, amém? But Scripture is just as clear that we love the weak, the hurting, the struggling. Mas as escrituras também afirmam que nós devemos amar o fraco, aquele que está lutando, aquele que está ferido. And we dam up the water if that's the only thing they will drink. E nós acalmamos a água, se é a única maneira com que eles conseguem beber. I want to give you a practical illustration from our ministry at North Coast. Eu vou te dar uma ilustração prática do nosso ministério lá na North Coast. In the States, Nos Estados Unidos, all a kid has to do is score 1 point in a football or do well in basketball, any sport, tudo que um jovem tem que fazer é desempenhar bem o seu papel nos esportes. Futebol americano, basquete. and the father thinks college scholarship. Então, assim, ele marca um ponto e aí o pai pensa, nossa, esse menino vai virar profissional. So any kid who can walk and chew gum at the same time E você pode ali estar jogando, né? is in a club program, we call them. E a gente tem um negócio que a gente chama de um programa de clubes. They are traveling squads, Eles viajam, são equipes que viajam, and they have championship tournaments on weekends. e eles têm campeonatos, têm torneios nos finais de semana. And the final championship is usually on Sunday. E o campeonato final normalmente acontece no domingo.
Because I live in a culture that worships potential, fulfilling potential, Então, porque eu vivo numa cultura que adora, idolatra o potencial, many of our people don't understand the need to put church first. muitas pessoas não compreendem a importância de colocar igreja em primazia, em primeiro lugar. I can be angry at them, Eu posso ficar irado com eles. or I can offer church Ou- Saturday night, Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday night. Ou eu posso fazer o seguinte, oferecer cultos sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Sometimes people criticize me in North Coast for compromising. Às vezes as pessoas me criticam e criticam a nossa igreja North Coast por ser condescendente, por abrir mão de algumas coisas. For lowering the bar of entry. Por assim, baixar o nível para as pessoas entrarem. And I always ask them, E eu sempre pergunto, isn't that what Jesus did? não é exatamente isso que Jesus fez? The Pharisees tried to raise it. Os fariseus tentaram elevar o nível. Jesus came to lower it. Jesus abaixou. And I'm just damming up the water. E eu simplesmente estou acalmando a água. Think like a shepherd. Pense como um pastor. It's about them, not us. É sobre eles, não sobre nós. And there are times where we need to make them lie down in green pastures. E há momentos em que a gente precisa fazê-los deitar em pastos verdejantes. But we also need to dam up the water Mas nós também precisamos levar para a água tranquila, when we're convinced running water is good enough. onde a gente está convencido que aquilo é bom o suficiente. It's the heart of a shepherd. Esse é o coração do pastor. We also saw that Peter says we need to serve with enthusiasm. Nós também vimos que Pedro disse que precisamos servir com entusiasmo. Not because you must, but because you were willing. Não porque você deve fazer isso, mas porque há em você um desejo de fazê-lo. Not pursuing dishonest gain, Não perseguindo um ganho desonesto, but eager to serve. mas desejoso em servir. Here's what that means to me practically. Deixa eu te falar o que isso significa para mim de maneira prática. It caused me to create a rule Causou em mim o desejo de criar uma regra. I call the no complaining rule. Eu chamo da regra da não reclamação. It's amazing how quickly we can complain about the hardships of ministry. É incrível como nós, às vezes, somos rápidos em reclamar sobre as dificuldades do ministério. And sometimes even complain we're not paid well. E às vezes até reclamando que a gente não recebe, não é pago o suficiente. But here's a strange thing. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa estranha. When I was going to college as a new Christian, Quando eu estava lá na universidade, eu era um novo convertido. I had a nearly full-time job as well. Eu tinha um trabalho, né, um emprego também. I had 2 free nights, E eu tinha 2 noites livres. and I taught Bible studies on those nights. E aí eu podia preparar os estudos nessas noites. And now I get paid to do what I used to do for free. E agora eu sou pago para fazer o que eu fazia de graça naquela época. What happens that I begin to complain? O que aconteceu comigo que eu passei a reclamar? If you don't want to pick up poop, don't get a dog. Figure that Sim. one out. Se você não quer pensar em cocô, não tem um cachorro. If you don't want to sacrifice, Se don't você lead. não quiser fazer sacrifício, don't what? If you don't want to sacrifice, don't try to lead. Não tente liderar. Se você não quer sacrificar, não lidere. It's the key to leadership. É chave para a liderança. Sometimes I work with business leaders, Às vezes eu lido com líderes corporativos. and they will complain that their employees don't have the same commitment they do. E aí eles vão reclamar que os empregados não têm o mesmo nível de comprometimento que eles têm. And I say, well, they're employees. Eu falei, lógico, eles são empregados, ué. You're mad they don't have an owner's mindset? Você está brincando comigo que você está nervoso porque eles não têm uma mente de dono? Pay them what you get paid, and I bet they work a lot harder. Dá o salário para eles que você recebe, eu acho que eles vão ficar mais empolgados. The no complaining rule, we do not have to lead. A regra da não reclamação, nós precisamos liderar. Jesus said, if you want to sit at my right or left hand, be a servant leader. Jesus diz, se você quiser sentar à minha direita ou à minha esquerda, seja um líder servo. He didn't say every Jesus follower has to be a leader. Ele não disse que todo discípulo de Jesus tem que ser um líder.
Paul told Timothy, O Paulo disse ao Timóteo, if anyone aspires to the office of oversight, se alguém deseja ser um presbítero, here's the kind of person they must be. é aqui a lista do tipo de pessoa que ele precisa ser. He didn't say make sure everyone aspires to lead. Ele não disse, se certifique que todos os cristãos inspiram posição de liderança. This might surprise you, Isso pode surpreender você, but some of us need to get out of leadership mas alguns de nós precisam sair da liderança. because we're serving because feel guilty, Porque not because we're called. Porque alguns de nós servimos porque nós nos sentimos culpados, não porque nós fomos chamados. I'm not saying there aren't hard times. Eu não estou dizendo que não tenha momentos difíceis. I talked about some of my own. Eu falo sobre alguns dos meus momentos difíceis. There's always a valley to get to the mountaintop. Sempre tem um vale antes de você chegar no topo da colina. But if you're hating life, Mas se você está vivendo ali, it's probably because God has called you to do something else. é porque se você não está conseguindo, é porque Deus provavelmente te chamou para fazer alguma outra coisa. Because when we're called by the Spirit of God, Porque quando nós somos chamados pelo Espírito de Deus, we're like an athlete going through training. nós somos como aquele atleta que passa pelo treinamento. We're not enjoying the hardship, Nós não estamos nos alegrando nas dificuldades, but we're willing to do it for the reward to come. mas nós estamos dispostos a perseverar pela recompensa que há de vir. The no complaining rule. Então, a regra da não reclamação. Those of us in leadership Aqueles de nós que fazem parte de liderança, are 100% of the time em 100% do tempo, living a dream we once had. vivemos um sonho que uma vez tivemos. I was talking to Ricardo Eu estava falando com o Ricardo about the crazy schedule he put before me. sobre o cronograma maluco que ele colocou para mim. But God forbid I'm not joking about that. I'm only joking about that. Só estou brincando com isso, Because God forbid that I would complain about the privilege to do what I once dreamed of. porque assim, Deus me livre de um dia eu reclamar do privilégio que Deus tem me dado. May we all have that shepherd's heart. Que todos nós tenhamos esse coração de pastor. The third thing that he says, A terceira coisa que ele diz, not only shepherd the flock não apenas pastorear o rebanho, and not only do so willingly, não apenas fazer isso desejosamente, but also to make sure you do it by leading by example. mas também se certificar de que você faz isso liderando pelo exemplo. Shepherds don't drive their sheep. Pastores não dirigem suas ovelhas. Cowboys drive the sheep. Então, eles não montam na ovelha, os cowboys montam nas ovelhas. Não. Shepherds lead their sheep Eles lideram, não montam. and they go there first. E eles deixam ir à frente. Jesus said a student, when he is fully trained, Jesus disse que quando um aluno, um discípulo é plenamente treinado, will be like his teacher. ele vai ser como seu mestre. Whenever I preach one thing but live another, Sempre que eu prego uma coisa, mas vivo outra, I'm a cowboy, not a shepherd. eu me torno um cowboy, não um pastor. James says, be Ti- careful before you teach, Tiago diz, tenha cuidado ao ensinar, because you will receive a stricter judgment. porque você vai ter sobre você um julgamento mais restrito. And it's not because he's harsher on teachers. E não é porque ele está sendo mais duro com aqueles que são mestres. It's a simple principle from the Sermon on the Mount. É um princípio simples a partir do Sermão da Montanha. The measure we use to judge others A medida que usamos para julgar a outros is the measure that he will use on us. é a medida que as pessoas usarão para nós. So when I stand up and call my people to prayer, Então, quando eu fico aqui em pé e eu chamo o meu povo à oração, and maybe give the image, if you're not praying enough every single day, God's upset with you. e de repente eu estou falando, você não está orando todo dia, eu estou chateado com você, But my private life is different. mas a minha vida privada é diferente. God is saying, oh, that's how you want me to judge. Deus está olhando e dizendo, então é assim que você quer que eu julgue? I am so much better to tell people I struggle with prayer. É tão melhor falar para as pessoas que eu luto com oração, Or I struggle with this area or that ou eu area. luto com essa área ou com aquela área, Because at the end of the day, porque no fim das contas, I'm going to be judged in light of what I say. eu serei julgado à luz daquilo que eu digo.
And I'm still going to get what I am anyway. E eu ainda serei quem eu sou de toda maneira. Character is not taught, Caráter não é algo ensinado, it is caught. é algo que você pega. I have seen this over and over in various ministries, Eu vi isso vez após vez em diferentes ministérios. where the ministry is so large, people don't really even know the leaders that are on stage. Então, quando o ministério é muito grande, as pessoas não sentem que conhecem direito o líder que está ali no palco. And still in the unseen realm, E ainda assim, nesse ambiente não visível, their humility, a humildade, their arrogance, a arrogância, their faithfulness, a fidelidade, their love, o amor, their mutual submission, a submissão mútua, good, bad, or ugly, bom, feio, ruim, whatever they are, o que quer que eles sejam, is what the congregation seems to become. é o que parece que a congregação em algum momento se torna. I wonder what would happen if every morning we began with this prayer. Eu me pergunto o que aconteceria se a cada manhã nós iniciássemos o dia com a seguinte oração: Lord, make my congregations walk with you, Senhor, faça com que minha congregação caminhe contigo. the mirror image of my walk with you. And what? The mirror image of my walk with you. A partir dessa imagem refletida da minha caminhada contigo. Lead by example. Lidere pelo exemplo. Number 4, Número 4. lead with a long range perspective. Lidere com uma perspectiva a longo prazo. Peter says this, O Pedro diz o seguinte: and when the chief shepherd appears, e quando o Supremo Pastor vier, you will receive the crown of glory that will never fade away. você receberá a coroa de glória que jamais desaparece. Wise leaders know the reward comes later. Por que é que os líderes sabem que a recompensa vem depois? Don't judge things by what's happening right now. Não julgue as coisas por aquilo que está acontecendo agora. Judge them by the long run. Julgue-as a partir de uma perspectiva de longo prazo. A great tree Uma grande árvore grows slowly. cresce de modo devagar. Weeds come up overnight. As ervas vêm à noite. Now, Peter said, you will receive your reward when the great shepherd appears. Pedro diz que você vai receber sua recompensa quando o Supremo Pastor vier. Think about this. Pensa sobre isso. Has the chief shepherd appeared yet? O Supremo Pastor já apareceu? Help me. Me ajuda aqui. Has he? Ele já apareceu? Has not, has he? Não, né? Peter has not yet received his reward. Pedro não recebeu ainda a sua recompensa quando ele escreve isso. He didn't say, when you die and stand before the chief shepherd, you will receive a reward. Ele não falou, quando você morrer e ficar diante do Supremo Pastor, aí sim você vai receber sua recompensa. Though I hear heaven's pretty good. Eu ouvi que o céu é bom pra caramba. He says it's not all done until Jesus returns. Ele diz, não chegará ao fim até que Cristo retorne. The book of Revelation tells us O livro de Apocalipse nos diz there are martyrs to the day he returns que há mártires até o dia em que ele retornar, who are crying out, when will justice take place? que estão clamando até quando, até que a justiça seja feita. Our perspective is so short. A nossa perspectiva é tão curta. 2,000 plus years, Peter is saying, the reward will be yours, and yet it still hasn't come. Mais de 2000 anos, Pedro está dizendo, a recompensa será sua, e ainda assim ela não chegou. We need to lead with a glacier-like mindset. Nós precisamos liderar com uma mentalidade glacial, uma mentalidade glacial. Not an avalanche. Not an avalanche. Não como uma mentalidade de avalanche. I have a relative, shirt-tail relative, that was killed in an avalanche. Eu tenho um familiar, um conhecido, que ele morreu numa avalanche. About 15 years ago, Cerca de 15 anos atrás. the avalanche was powerful, A avalanche era poderosa, knocking down trees, buildings, derrubando árvores, prédios, taking lives. tirando vidas. But if you went there today, Mas se você for lá hoje, you would have no idea where the avalanche was. você não teria ideia de onde essa avalanche aconteceu. On the other hand, a glacier Do outro lado, o glacial,
appears to be doing nothing. Parece que não está acontecendo nada. My wife and I took a cruise to Alaska one time. Eu e minha esposa fizemos um cruzeiro até o Alasca, certa vez. There's a place there called Glacier Bay. Tem um lugar chamado Glacial Bay. It's a huge glacier. Então, é essa formação gigantesca. Your boat goes into the bay, O seu barco vai por aquela baía. and you're praying that some of the ice will calve or fall off. E aí você está orando assim, esperando que parte daquela formação de gelo caia. Because if it doesn't, Porque se fizer isso, it will be the most boring day of your life. vai ser assim o dia mais entediante da sua vida. You're sitting there watching ice melt, Você está olhando ali gelo derreter, but it is creating beautiful, beautiful mountains. mas ele está criando montanhas belíssimas. The most beautiful mountains and valleys that I've ever seen in my life Os mais belos montes e vales que eu já vi na minha vida were created inch by glaciers, foram criados centímetro após centímetro por esses glaciais. not avalanches at 100 miles an hour. Não por avalanches que acontecem rapidamente. If I can't live with delayed gratification, Se eu não conseguir viver com essa gratificação posterior, frankly, I don't have what it takes to lead in ministry. francamente, eu não tenho o que é necessário para liderar no ministério. Everything God does Tudo aquilo que Deus faz seems to take a lot longer than our timetable. parece que demora muito mais do que a nossa expectativa de tempo. Do you ever have a planning retreat? Você já planejou um retiro? Next time you have one, A próxima vez que você tiver um retiro, remember this principle. lembre-se do seguinte princípio. We all greatly overestimate what we can do in 1 year Nós superestimamos bastante aquilo que a gente consegue fazer em um ano and greatly underestimate what God will do in 5. e subestimamos o que Deus pode fazer em 5. Ricardo, Remember this first meeting of this? lembra do primeiro encontro assim, da 18 conferência? years ago, I believe. Creio que foi 18 anos atrás. A small handful of people Pouquinhas pessoas that you faithfully kept gathering together que você fielmente continuou reunindo, without any idea sem qualquer ideia of what God was up to. do que Deus iria fazer. How many times have we quit and run somewhere else because the results were not as fast as we had hoped? Quantas vezes a gente desiste e corre para um outro lugar porque os resultados não foram tão rápidos quanto nós esperávamos? And God is saying, I want to build a great tree. E Deus está dizendo, eu quero construir uma grande árvore. I want more than just a quick weed. Eu quero algo muito maior do que apenas uma erva que cresce do dia para a noite. Thinking like a shepherd. Pense como um pastor. It's how we revitalize and have healthy relationships with our flock. É como nós revitalizamos e temos relacionamentos saudáveis com nossos rebanhos. And both of the relationships we've talked about at this conference are so important. E ambos os relacionamentos dos quais nós falamos aqui nessa conferência são tão importantes. Because as we heard from the Wilsons, Porque assim como nós ouvimos dos Wilsons, I can't let the church be my mistress eu não posso deixar a igreja se transformar na minha amante. and have a great relationship here Ter um ótimo relacionamento aqui and a poor relationship here. e um relacionamento terrível aqui. But I also can't be so focused on my family Mas eu também posso estar tão focado na minha família and my self-care e no meu autocuidado that I lose the heart of a shepherd que eu posso perder o coração de um pastor who lays down not only his life, que entrega não apenas a sua própria vida, but his dreams, mas seus sonhos, his ego, o seu ego, his hopes as suas esperanças for others. por outros. We're following in the steps Nós estamos seguindo os passos of the only one who could be called do único que pode ser chamado, the truly good shepherd. do bom e verdadeiro pastor. Thanks. God bless. Muito obrigado e Deus o abençoe.